Fala galera, tá começando mais um papo de bola, um geralzão aqui em plena segunda-feira, pra gente comentar um pouquinho como é que tá os times aqui do nosso estado de Alagoas, os principais clubes, né, CSA, CRB e o Alvinegro, que inclusive venceu aí nesse final de semana, beleza? Muito papo bacana, mas tudo isso, como é de praxe aí, após a vinheta. Simbora, cuida! E é isso aí, galera, sejam todos muito bem-vindos, né? De antemão queria pedir que você deixe um like, se inscreve no canal, dá uma força aqui pra gente que tá na luta e ative esse danado, esse sininho, que sempre que a gente gravar aqui, né, qualquer conteúdo, você não vai perder nada. O YouTube vai lhe informar. A gente tem a opção aí de hypar o vídeo, então não custa nada. Vai lá dar uma moral pra gente, hypa o vídeo, beleza? Luiz, boa tarde ainda, né? Como é que você tá, meu querido? Plena segunda-feira, muita chuva, muita água do céu, graças a Deus. Tudo certinho por aí? Oi, Raí, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, tudo de bom, graças a Deus. Tá bom, Raí, tá bom, né? O tempo chuvoso, né? O tempo frio e assim nós estamos caminhando. Estamos aqui para falar desse bloco de notícias do CSA, do CRB, do ASA, depois desse estresse do final de semana, né? Menos o ASA, que volta a vencer, vence bem, continua como líder do grupo dele e virtualmente classificado para o mata-mata, para as decisões. Vamos esperar para ver o que vem por aí pela frente. Estamos aqui. Vamos lá, após derrota, inclusive tá passando o gol aí que o CSA levou. Eu ainda não me conformo com esse gol. Vixe, meu Jesus, de jeito nenhum. Mas após a derrota aí, o CSA vai contar com força máxima na partida aí de sábado, às 19h30, contra o Caxias, no Rei Pelé, né? Na derrota por 1-0 diante aí do Guarani, o zagueiro Islan, Luiz, cumpriu suspensão, né? E agora está de volta aí, já nessa rodada, na próxima rodada aí da Série C, no lugar do Marcão. O volante Silas deve ficar no banco, né? Aí no próximo jogo. E a gente até comentou na última resenha, Luiz, é muito forçada a jogada no Silas, querendo, o Silas tem um chute muito forte, né, de fora da área, toda a falta querendo ali, fizesse um milagre, e enfim, o CSA não atuou muito bem, e Luciano Naninho e Brian aí, que disputa um lugar na formação, a gente comentou também na última resenha, que o Brian não ia voltar como titular, né, talvez agora eu acho que depois dessa atuação tão ruim, deve ter aí um espaço para o Brian. O Felipe Albuquerque, que também já voltou de lesão, foi relacionado no último jogo e briga aí com posição com o Ramon. Eu acredito que o CSA deve vir muito diferente, Luiz, nesse próximo jogo aí. Raí, tem que recomeçar rápido, né? Sem demora, porque campeonato brasileiro ele requer muita atenção dos times, né? Dos clubes. E por mais que o CSA tenha treinado, tenha tido essa folga que teve no calendário para o treinamento, o CSA não se apresentou bem lá em São Paulo contra o Guarani. Muito chute, não conseguiu levantar a linha com uma firmeza para então buscar um empate. O Guarani fez um gol e segurou o resultado, né? Quanto ao Islam, o Islam volta, bom momento para o Islam voltar, na verdade, eu sou muito mais dele que o Marcão na zaga, certo, na minha opinião. E o CSA é aquela coisa que a gente conversamos, ainda tem uma brecha ainda na zaga, muito, muito complicado quando o Betão e o Islam não jogam junto, viu, Raí? Tem que trabalhar nisso. O Silas, na verdade, né, foi um jogo forçado, tentando o chute e tudo errado. Luciano Naninho vai brigar com o Brian nessa posição, com certeza o Brian deve voltar, que era a grande esperança da torcida, viu, Raí? Ter ele de volta. Então o Brian já treina bem, tem um encaixe já com o time, né? O entrosamento bem mais perfeito que o Luciano Naninho, que chegou há pouco tempo, e o Brian deve voltar como titular. O Felipe Albuquerque, na verdade, eu não vi, durante esse tempo que ele ficou fora, eu não vi que a lateral do CSA veio comprometer com o Ramon não, viu, Raí? Tanto é que
Eu percebi o Ramon no último jogo que teve agora. O Ramon é aquela pessoa mais acesa, mais brigando em campo, reclamando, não se conformar com o resultado, com o placar. Eu, sinceramente, nessa lacuna que veio, o Ramon substituiu muito bem o Felipe Albuquerque, certo? Mas vamos esperar ver o que o Igor trabalha, o que ele faz aí no decorrer da semana. Para então, diante desse jogo com o Caxias, que é um jogo muito difícil, sinceramente, mesmo jogando aqui em Maceió, jogo muito difícil, ver o que o CSA vem apresentar em campo, né? Tem que refazer, é rápido, não pode demorar não. Com essa derrota aí, Luiz, o CSA perdeu uma invencibilidade de 7 jogos. Espera aí dar uma resposta rápida na Série C, até para criar uma gordura aí, né, no G8, antes do jogo do Nordestão. E apesar da derrota, Luiz, o CSA continua aí com 16 pontos e o time segue em quinto lugar. Não sai do G8, mas é aquela história lá da a lanterna, né, de alerta aí fica acesa. É mais ou menos por aí, né, Luiz? É aquela coisa dos males o menor, né? O CSA continuou dentro do bloco de classificação. E é aquela coisa, o Campeonato Brasileiro, ele paga, é arame liso. Não pode deixar escapar, não. Se escapar, fica complicado, viu? O CSA vinha de uma invencibilidade muito boa, jogando bem, encaixado. A gente já começava a ver o CSA como disputa de liderança de campeonato. E o CSA deu um vacilo, na verdade, muito grande. Com todo respeito lá ao Guarani, que é uma grande equipe, mas o CSA não deveria ter perdido o jogo. Na minha opinião, como eu falei no programa passado, o CSA não perde o jogo, mas vacilou. Os times hoje em dia é isso, faz 1-0, quando faz 1-0 se fecha, e os adversários às vezes não tem como ir buscar resultado não. Fica lá, aquela coisa, jogo picotado. O CSA, sinceramente, tem que treinar essa situação de quando estiver no placar adverso, como ir buscar. O CSA não conseguiu, velho. Um dos assuntos mais badalados durante a semana foi referente ao lateral esquerdo Enzo, né, que despertou interesse aí de alguns clubes. Enfim, Jadson Oliveira, Luiz, em entrevista ao GE, admitindo que o lateral é um dos nomes aí mais valorizados, mas a situação não depende do departamento de futebol do CSA. E ele diz o seguinte: a negociação do Enzo está sendo conduzida pelo futebol. Não está sendo conduzida pelo futebol, na verdade. Está sob a responsabilidade da executiva e seu investidor, né? Não fica mais aí dependendo só do CSA, Luiz. Aí não sei se é uma notícia boa, não é, né? É uma notícia muito ruim, né? De repente a gente pode perder aí um nome, uma peça muito importante para a sequência do campeonato. É, na verdade, o chamado staff do jogador, né? Os empresários do jogador, e com o momento que o jogador vive, e às vezes ele vem buscando opções assim melhores, né, financeiramente para o jogador. E o Enzo, na verdade, desperta esse grande interesse assim como a gente falou, tanto do Grêmio, apareceu também a notícia que o Fortaleza estaria de olho, viu, Raí? Estaria sondando. E a gente vê aí a janela, né, de transferência daqui a uns dias se abre mais e provavelmente o CSA deve perder algumas peças, certo? Não sei se o Brian ainda desperta aquele interesse que vinha tendo. Vamos ver nesse próximo jogo agora como o elenco do CSA se comporta em campo. E, na verdade, esses jogadores vêm despertando interesse pelo encaixe que tem, né? O CSA é um time de vitrine muito grande aqui no estado, sabe, Raí? Qualquer jogador que vem para cá, começa a desenvolver seu futebol, ele logo é valorizado, é logo visto por clubes lá fora. E o CSA deve ter algumas percas aí, viu? Porque o Enderson, na verdade, se comporta bem na lateral esquerda do CSA. Vamos lá, o CSA tem uma sequência de 2 jogos em casa, um ainda pela Série C e um pela Copa do Nordeste, né? Dia 5 aí, já agora de julho, enfrenta o Caxias, né, que é o líder da competição. Eu queria trazer o preço dos ingressos, Luiz. Contra o Caxias, a arquibancada baixa 25, GA e curva 35 e as cadeiras, né, R$ 150. Já no dia 9, né, já tá vendo aí
tanto para um jogo como para o outro. O dia 9 é uma quarta-feira. Tá o seguinte, R$40 a arquibancada baixa, beleza? A GA e a curva, 75, né? E cadeiras, R$300. É um dos jogos aí, Luiz, que a gente tava querendo fazer um vlog, né? A gente tinha combinado aí um jogo do Clube de Regatas Brasil e um jogo do CSA, né? Então tá aí o preço dos ingressos para os jogos, tanto no dia 5 contra o Caxias, como no dia 9 contra o Ferroviário, Luiz. Quanto ao jogo do Campeonato Brasileiro contra o Caxias, o preço está razoável naquilo que pode confortar, caber no bolso do torcedor azulino, sabe, Raí? Já no jogo contra a Ferroviária, na verdade, o Ferroviário é um preço um pouquinho salgado, porque R$75 aqui bancada alta, né, fica um pouquinho fora, apesar que é um jogo decisivo, é um jogo da Copa do Nordeste, vale a pena fazer um esforço para ir, mas eu já acho um pouquinho acima acima da tabela. Esse preço de R$75,40 a curva e 300 as cadeiras, eu acho um pouquinho salgado. Mas é aí, né? A torcida do CSA muito fanática. Tem muito o que comentar, não, na verdade. Gostaria que fosse um pouquinho mais em conta, viu? Sinceramente, eu acho caro o ingresso. Do Campeonato Brasileiro, não, mas da Copa do Nordeste está acima do nível. Vamos falar, Luiz, aqui um pouquinho do Clube de Regatas Brasil, né? A gente sempre cita aqui a questão das matérias do CRB, né? A gente sempre que pode elogia demais, e o CRB soltou uma matéria que é 1 minuto e 50, muito rapidinho. Eu vou soltar aqui pra gente dar uma olhada, né? Onde o CRB fala aí de São Pedro, a gente que tá no tempo de festejos juninos, São Pedro aí, para quem não sabe, o padroeiro do CRB, né? Eu vou saltar aqui, a gente vai acompanhar, a gente comenta no final, Luiz. Pedro. Fala, rapaziada, de carona com a história de hoje, viaja e resgata uma curiosidade. Você sabia que o Clube de Regatas Brasil tem um santo padroeiro? É isso mesmo, pouca gente sabe dessa história, mas ela está registrada nas edições do Jornal de Alagoas. No dia 29 de junho, o CRB celebrava a festividade à honra ao seu santo padroeiro, São Pedro. A escolha não foi por acaso. São Pedro, segundo a tradição da Igreja Católica, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. É considerado o primeiro Papa da Igreja e tem um papel muito significativo dentro do cristianismo. Mais que isso, São Pedro também é conhecido como santo protetor dos pescadores, marinheiros e navegantes. Esses atributos têm tudo a ver com as origens náuticas do CRB, fundado em 1912 como um clube de regata, como todo regatiano já sabe. Ou seja, a ligação é tanto espiritual quanto representativa. Uma história que mistura fé, tradição e identidade esportiva e que mostra que o CRB está enraizado não só na cultura alagoana, mas também em símbolos que ultrapassam o esporte. E vale lembrar, essas celebrações a São Pedro não eram apenas religiosas, elas também reforçavam a identidade do clube, no tempo que as regatas era o coração das atividades esportivas em Maceió. No dia 29 de junho, quando ouvimos os fogos de São Pedro, vale lembrar que essa história também está vinculada ao nosso Galo de Campina. No remo, no futebol, na fé e no coração do povo. Viva São Pedro! Viva o Clube de Regatas Brasil! E é isso aí, eu trouxe a matéria aqui, ela é pequenininha, ela é rapidinho, mas primeiro, né, que muita gente não sabia que São Pedro era o padroeiro do CRB, agora tá sabendo. E mais uma vez, em questão de elogio, você tem ideia, o último vídeo do CSA foi há 5 dias, pô, no CSA TV, e a gente volta, né, o mesmo assunto da última resenha, né, onde o CSA poderia mostrar mais do dia a dia, mais do treino. Fica aqui mais uma vez a ressalva, né, o que tanto CSA, CRB, o ASO, que puder postar do dia a dia do clube, né, para o torcedor ficar mais informado, tá mais pertinho, acompanhar de perto o seu clube do coração, é de muito bem-vindo e muito bom agrado, beleza? Fica aqui mais uma vez a dica. Luiz, você sabia que o São Pedro é padroeiro do CRB?
Porra, aí na verdade eu não sabia. Estou sabendo agora. É muito importante isso, né? Com todo respeito às tradições religiosas, São Pedro, patrocinador do CRB, e que possa interceder por esse time, né? Que tenha bons fluidos, tenha bons trabalhos, tenha bom ambiente de trabalho e que o CRB retorne, né, a sua carga de trabalho bacana para conseguir vencer esse próximo jogo que vem pela frente no Campeonato Brasileiro da Série B. E São Pedro ajude o CRB a subir, né? Dê mais força a esses trabalhadores para continuar aí nessa luta, né? Dando alegria à torcida regatiana, que nesse final de semana deixou a desejar demais também o jogo do CRB. Vamos esperar. A última partida do CRB, sinceramente, não rendeu, não encaixou, jogando diante do seu torcedor, não conseguiu vencer, e agora vamos para a próxima, né? Passar a régua, como diz o ditado. Mas é muito importante, viu, Raí, os trabalhos que o CRB, o Rafa Peixe, vem trazendo para a torcida regatiana, né? Mostrando as questões do seu patrocinador. Daqui um dia vem aí também a letra do hino do time, com certeza, para a torcida aí aprendendo. Vamos aí, assim tem que fazer. CRB saiu do G4, né, Luiz, com a última derrota aí, né? O CRB ficou 2 rodadas por lá, né? Depois de vencer o Goiás por 2-0, mas não defendeu muito bem a posição em 2 jogos que ficou com um homem a mais. Nos 2 jogos foram 2 derrotas, né? No final de semana o Galo foi ultrapassado aí pelo Avaí e pelo Remo e caiu para 6º lugar com 21 pontos. O aproveitamento aí como visitante, o CRB tem apenas 23,8% aí, Luiz, de aproveitamento. Eu vejo aí agora, é aquela coisa que a gente sempre falou, né? Depois do estresse passado, a gente vamos comentar com um pouquinho mais de calma. O CRB, ele batalha muito, sofre muito para estar dentro do G4 e sai dele com muita facilidade. A gente falava nos nossos programas lá atrás que se o CRB finalizasse bem, o CRB estaria com sobra dentro do G4. E o CRB seria um time assim para brigar por titular e por título, quem sabe até pelo título da própria Série B. E o CRB, quando entra em 2 jogos, assim como você falou, com um homem a mais, e não conseguiu fazer e surtir efeito essa vantagem de uma peça a mais em campo. E o CRB sai do G4, assim como a gente falamos. E esse bloco de pessoas que vem atrás, de times que vem atrás, como América Mineiro, o próprio Cuiabá, Chapecoense, Atlético Paranaense, Atlético de Goiás, esses times vêm forte, estão vindo forte aí para brigar, viu, Raí? Está se abrindo também a janela de transferência e com certeza vão se reforçar, principalmente o Atlético Paranaense, certo? E o CRB agora tem que abrir todas as atenções, ligar aquela luz de alerta. Quer voltar para o G4? A gente falávamos também que a gente tirava todas as conclusões que a gente queria diante do jogo que o CRB teve lá em São Paulo. E não rendeu, o time não rendeu. Não deu para entender porque o time não rendeu, principalmente com um homem mais em campo. Porque o time do CRB é bom. Vinha em um bom encaixe de trabalho, time forte, time com a linha alta lá em cima. Eduardo Barroca sempre na beira do campo, ajeitando aquilo que ele consegue ver de errado. Tomou para ele a responsabilidade da derrota que teve lá em São Paulo, veio jogar aqui em Maceió e eu achei que o time fosse render um pouquinho mais. Abriu o placar 1-0 e não conseguiu segurar o resultado, Raí. Entendeu? Não dá para entender como, diante de um jogo que o CRB teve, abriu o placar com muita força, com o time que tem, com a defesa, que é uma defesa excelente. Um bom goleiro, muito bom goleiro, Matheus Albino, vem passando por uma boa fase e o CRB tomar 2 gols, certo? Não deu para entender. E a torcida começa a cobrar. Começa sim a cobrar. A gente falava que não pode deixar as coisas externas vir interferir no interno do CRB, no vestiário, e começa. Quando o resultado não vem, começa a vir as críticas, começa a vir as cobranças e começa a se tornar um trabalho mais difícil, um trabalho mais complicado. Mas vamos esperar no decorrer dessa semana o que o CRB se prepara agora para ter essa batalha
muito, muito forte fora de casa, sinceramente, e esperar que São Pedro interceda assim por esse time, viu, Raí? Que eles trabalhem melhor para que os fluidos bons venham acontecer mais naturalmente. Mas daqui por diante, sinceramente, a coisa complica. Daqui por diante, ou mostra o seu futebol, aquilo para que veio no campeonato, ou por outro lado, desce na tabela. Vamos esperar que o CRB continue em cima. Eu acredito sim na capacidade e na força do CRB, certo? Vencer o jogo e continuar dentro desse e buscar esse acesso ao G4. Para daí então, quem sabe lá na frente ter um acesso à Série A. Mas daqui por diante, Raí, as coisas agora vai se definir realmente aquilo para as pretensões que se tem para a temporada. Vamos esperar para ver, viu? Mas é complicado. Nessa última derrota, Luiz, aí do CRB pro América Mineiro, o CRB abriu a 14ª rodada, né, da Série B e volta a campo aí nessa próxima quinta-feira. Também abre a rodada aí, a 15ª rodada, agora às 21h35, só que dessa vez contra o Atlético Goianiense, fora de casa, né, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, Luiz. É jogo difícil lá contra o Atlético Goiás. O Atlético é um time que joga muito com a linha alta, muito em cima, sabe? E eles têm estudado o CRB e verem a situação que o CRB tá de não ter vencido 2 jogos e vai jogar fora de casa pressionado. O Atlético é bem sabedor disso já. E vem com ali colado no CRB, sabe, Raí? Colado e quer tomar a posição. Mas eu acredito no trabalho do Eduardo Barroca e acredito também no encaixe do time do CRB. O time do CRB é um time bom, pode apresentar bem mais do que vem apresentando, render bem mais do que rendeu em campo nesses 2 últimos jogos. O CRB sabe disso, que pode render bem mais. E tomar muito cuidado com o jogo, certo? Não, um jogo defensivamente, na verdade, eu vejo assim o CRB jogar defensivamente com a linha um pouquinho baixo diante do Atlético de Goiás, fora de casa, pelo momento que vem passando, pela pressão que já começa a se colocar dentro do elenco. Eu vejo um CRB um pouquinho mais reativo, um pouquinho mais linha baixa, para tentar trazer pelo menos um ponto de lá. E há possibilidade sim de vencer o jogo do Atlético Goianiense lá em Goiás. Porém, é preciso ter um pouquinho mais de inteligência quando tiver com resultado favorável. Se conseguir abrir 1-0, então ser um pouquinho mais maduro para segurar o resultado, coisa que não fez aqui em Maceió. Beleza, nesse jogo o CRB terá alguns desfalques, Luiz. O atacante Douglas Baggio vai passar por exames aí de imagem e ainda é dúvida. E o que a galera mais comenta aí é a questão do William Potker, né? Não enfrentará o Atlético Goianiense, é seu ex-clube, por um acordo realizado entre a diretoria dos 2 clubes, né? Até o Dairone postou lá no Instagram, né, que era um acordo de cavalheiros e tal, e a galera resenhando lá, comentando e tal. O que é que você acha aí, Luiz? Tanto do desfalque aí do Douglas Baggio, né, que é muito importante, é um jogador aí titular absoluto, né, que não se sabe ainda, na verdade é uma dúvida para o jogo, e a questão do William Potker aí, que já é diferente, já é questão de acordo entre as diretorias. Eu acho que o Douglas Baggio não deve ter condições de jogo, sabe, Raí? Pelo menos no físico. Ele sentiu essa semana, foi um esticão forte. Ele sentiu quando fez o força para correr, sentiu. Eu acho que, por mais que ele venha jogar nesse jogo, mas não joga 100% fisicamente bem. Aí, portanto, não é bom, na verdade, escalar o jogador assim. Pode até agravar a lesão, né? Não pode. E o William Potker, na verdade, existe esse acordo de cavalheiro do CRB, é acordo tolo, velho. Na verdade, não existe nada em papel, é um acordo tolo, mas é acordo, né? Aí eu não vou nem questionar muito isso, tá entendendo? Porque acordo, para mim, é aquilo que está no papel, aquilo que está no contrato. Você está contratando jogador com acordo de cavalheiro, disso daí é tolice isso, na verdade. Tem que estar no papel, meu irmão. Tá no papel, vale. Não tá, não vale, acabou. Não vê o que o Goiás fez com o Anselmo Ramon? Meteu a cara e disse que pitamba de acordo de cavalheiro, e assim é o futebol, né? Mas deixa quieto, vamos se estressar agora não. Vamos esperar o jogo do CRB, que treina bem, treina forte, para
lá conseguir essa vitória em cima do Atlético de Goiás. Vamos para cima, vale a pena acreditar sim. Agora é preciso mais uma vez alertar, trabalhar com mais força, com mais ênfase, e é isso que o CRB tem que fazer. Vamos falar, Luiz, agora do Alvinegro, que venceu aí, né? Volta a vencer na Série D, agora no último sábado contra o Lagarto por 1-0. E lembrando que falta 4 jogos aí, Luiz, nessa fase de grupo da Série D, né? O Asa ainda pega o Sergipe, pega o Penedense, o Jequié e o Juazeirense, né? Lembrando que com a derrota do Santa Cruz, nesse final de semana, o Asa volta aí a assumir o posto de melhor campanha, Luiz, na Série D. O Asa, Raí, como eu falei para você, eu vejo o Asa virtualmente classificado. E agora com essa vitória, sim, classificado, o Asa, olha, batendo as asas mesmo, voando para cima, viu? Sair da Série D para a Série C. A questão, Raí, é só quando chegar o mata-mata, que é muito complicado. São 3 mata-mata muito complicado. Mas o Asa vem bem. Como eu falei e continuo falando, eu vejo o Asa assim, merece o título da série D, pela campanha que fez, pelas vitórias que teve, tá entendendo? Recebeu o Lagarto em casa e grande jogo do Asa, conseguiu vencer. Daqui por diante os times agora já estão mais reativos. Veja a dificuldade que o Asa teve para vencer, por 1-0 só, mas conseguiu vencer. O Asa é um time que acostumou a torcida a ver resultado de 3, 4 de goleada, mas as coisas já começam a mudar, né? E o Asa tá aí, tá forte, certo? E eu vejo o Asa aí pronto já para fazer os mata-mata. Viu, Raí? Vamos esperar que o Asa tenha o acesso. Muito boa sorte para o Asa e para toda a torcida lá em Arapiraca, que é muito bom time. Na Série D, para mim, é o melhor time. É como você falou, né, Luiz? A torcida se acostumou a vencer e vencer bem, né? Todas as vitórias do Asa era de goleada, era 3, era 4. E nesse retorno aí nos jogos de volta, o Asa teve um empate, uma derrota, uma vitória agora, mas foi uma vitória simples, por 1-0. Então o campeonato ele começa a ter aquela ênfase do jogo mais sério, né? Vem a questão do mata-mata. É tomar cuidado, cara, é prestar atenção que para muitos, né, como o pessoal diz, o campeonato está começando agora, né, Luiz? É verdade, o campeonato para quem se classifica começa agora, Raí. Começa agora, na verdade. E como você frisou e falou muito bem, a dificuldade que o Asa já teve ao virar a chave do campeonato. Veja só, veio de uma derrota, um empate e agora uma vitória. E uma vitória de 1 gol só, na verdade, né? A torcida acostumada com aquele futebol agressivo lá em cima, com goleada, mas venceu só por 1-0. Mas o importante é a vitória veio. E nisso daí, Raí, já tá mostrando que quando chegar no mata-mata não tem jogo fácil não, de jeito nenhum. Galera, eu queria mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores, beleza? Esse vídeo aqui tem um apoio da JM Telecom, toma conta aqui da nossa internet. Eu costumo dizer que é a melhor internet do mundo, bom de verdade. E o link tá na descrição, JM Telecom, beleza? A MM Refrigeração, toma conta aqui dos nossos refrigeradores, tudo que gela aqui é com a MM, né? Ar-condicionado, frigobar. Enfim, o link também tá na descrição de todos eles, na verdade. E Anderson Info, né? Tomar conta aqui da questão dos eletrônicos. Se você quiser aderir a alguma prestação de serviço de algum deles, isso foi através da gente aqui do Papo de Bola, que o pessoal vai planejar aí um desconto bem bacana pra galera que for inscrito aqui do canal. Beleza? Muito obrigado, nossos patrocinadores. Obrigado você também, Luiz, aí por mais uma participação. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Aí um abraço a toda a comunidade, né? Toda essa família que nos abraça, nos recebe em seu celular, em sua televisão, onde quer que estiver nos assistindo, nos vendo. Sinta-se abraçado por essa equipe Papo de Bola. E então um abraço especial para o Ronaldo Vilela, lá em Cacimbinha. É inscrito do nosso canal e mandou um recadinho. Tô aqui, sou de Cacimbinha, tá entendendo? E tô ligadinho no programa. Abraço, obrigado, Ronaldo, e obrigado a todo mundo, né? Um abraço, Ronaldo, tamo junto. Quero você aqui com a gente no estúdio, viu? Quando tiver por aqui, Maceió, Rio Largo, chama nós. Beleza? Galera, um forte abraço, até a próxima. Valeu!